Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos poderão ler juntos os versos pares, para que seja uma leitura participativa. Diz assim o título desse capítulo: A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, este leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como menino de morro. Ele tinha 7 chifres, nem com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, os constituídos de sacerdócios, que reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Porém os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Deus, dá graça ao nosso coração diante da Tua palavra. Deus, ajuda-nos na compreensão desse texto, ajuda-nos na aplicação e dá-nos a graça, Deus, de praticarmos aquilo que o Senhor nos ensinará nessa noite. Somos dependentes, Deus, da Tua voz, precisamos da direção que vem da Tua bendita palavra, e encoraja-nos, Deus, sermos testemunhas desse Cordeiro vivo, desse leão da tribo de Judá, todos os dias e em todos os lugares que nós vivemos. Dá-nos a graça de, como igreja, celebrarmos esse que é vencedor sobre todos os seus inimigos, Jesus Cristo, o Teu Filho amado, Salvador da igreja. No nome dele nós oramos hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu quero conversar com vocês nessa noite, pensando nesse capítulo 5 de Apocalipse, sobre o tema: celebremos o Deus que é Senhor da história. Ele nos ama. Celebremos o Deus que é Senhor da história. Ele nos ama. Quando
você daria para conhecer todos os seus amanhãs? Quanto você teria disposição de pagar para ter a ciência do que vai acontecer a cada amanhã da sua vida? Se nós tivéssemos essa possibilidade, seria mais fácil para nós as ações de hoje para esperar o dia de amanhã. Por exemplo, de repente, sabendo que amanhã, se formos fazer aquela viagem que já está programada, sofreremos um acidente, então ficaria fácil a gente não ir para essa viagem amanhã. Se nós soubéssemos o que vai acontecer nas questões financeiras do nosso país amanhã, nós teríamos mais facilidades e mais sabedoria e cuidados com relação ao dinheiro que nós temos hoje. Se soubéssemos do nosso amanhã, saberíamos qual é o dia que está proposto para a nossa morte. Então nós iríamos viver com mais qualidade cada um dos dias que ainda nos resta. A vida ou na vida tem muita gente que gasta muito dinheiro para tentar ter essa informação, para tentar saber o que está no seu futuro e então ter essa capacidade de governar cada uma das ações que ainda não chegaram. Perdem o dinheiro e não conseguem discernir absolutamente nada além do minuto que está vivendo. A grande questão, meus irmãos, é que todos nós temos um medo gigantesco do amanhã. Todos nós temos medo do amanhã. Todos nós temos medo dos perigos que rondam a nossa vida. Nós temos medo de enfermidades, nós temos medo de acidentes, nós temos medo de ingratidão, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de alguma coisa ruim, alguma coisa negativa acontecer na nossa casa, com a nossa família. Nós temos medo do futuro do nosso país, temos medo como será o futuro dos nossos filhos, temos medo do dia de amanhã. E isso precisa ser dominado, porque se nós não dominarmos o medo do dia de amanhã, nós vamos colocar em xeque a soberania de Deus que está dirigindo toda a história. Inclusive, o texto lá no Salmo 139 afirma para nós que Deus já escreveu e determinou cada um dos dias que passaremos nessa terra. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, vários são os sentimentos com relação àquilo que traz a sua mensagem. Alguns morrem de medo do livro de Apocalipse. Eles entendem que o Apocalipse está narrando uma guerra que vai acontecer no Armagedon, vai se levantar do inferno chefiado pelo diabo, um exército poderoso para lutar contra Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem a possibilidade de perder para esse exército do mal. Tem medo das figuras que aparecem aqui nessas escritas. Ficam preocupados de como que nós enfrentaremos a besta, como que nós enfrentaremos o anticristo, como que nós venceremos aquele movimento milenar onde o diabo será solto e então ele vai ter liberdade para fazer absolutamente tudo o que ele quiser, e só depois Jesus vem para vencê-lo de uma vez por todas. E aí as pessoas vão interpretando e olhando para Apocalipse com o coração extremamente cheio de medo. Outras pessoas dizem que não gostam de olhar para o Apocalipse por causa da dificuldade de interpretar a simbologia dos números e das imagens que aparecem. Outros gostam do Apocalipse, mas eles não detêm o coração muito nesse texto, porque preferem a simplicidade dos salmos. O fato é, meus irmãos, um dos livros mais extraordinários das Escrituras Sagradas é o Apocalipse. Apocalipse significa revelação, tirando o véu e trazendo luz àquilo que estava oculto.
E quando nós entendemos que Apocalipse é revelação, é o retirar o véu e vir então às claras, à luz, aquilo que estava oculto, nós vamos entender que Apocalipse não afirma nada a respeito do futuro. Apocalipse é uma afirmação do presente, e essa afirmação, ela sempre será no presente. Qual é essa afirmação? A afirmação é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, venceu todos os seus inimigos, Ele tem a igreja nas suas mãos, e nenhum mal poderá acontecer sobre aqueles que creem no seu nome, porque a vida eterna está chegando naquele último dia, quando Ele consumar toda a história. Apocalipse não é uma possibilidade, Apocalipse é uma afirmação de que Jesus com a sua igreja já venceram todos os seus inimigos. E quando nós olhamos assim, a gente vai para o texto de Apocalipse com o coração apaziguado, com o coração tranquilo. Nós vamos encontrar um Deus que está dirigindo todas as coisas, e esse Deus que dirige todas as coisas é o Senhor da história, e a beleza disso tudo é que Ele nos ama. A beleza desse Deus que é soberano sobre todos os poderes é que Ele nos ama, e Ele derrama esse poder sobre a vida da sua igreja. E por causa disso eu e você podemos celebrá-lo nessa noite. Eu quero ver aqui, meus irmãos, nesse texto escrito pelo apóstolo João, eu quero ver alguns movimentos que afirmam que nós devemos celebrar a esse Deus por causa daquilo que Ele traz à sua igreja. Primeiro você vai ler para mim 2 versos. O capítulo 4, verso 1, depois o capítulo 5, verso 1. Olha na sua Bíblia aí, e vamos ler primeiro o capítulo 4, verso 1. Todos juntos, olha aí na Bíblia. Vamos lá? Depois... sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Agora o 5, verso 1, vamos lá? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Primeira afirmação que o apóstolo João vai trazer para nós, de experiência própria: Deus não permitirá que as adversidades da vida eliminem a beleza do céu no coração de seus filhos. Presta atenção no que nós podemos celebrar, porque Deus, apesar das adversidades na nossa vida, jamais vai permitir que seja eliminado do nosso coração a beleza do céu. O que significa isso? A lembrança de que quando João escreve o livro de Apocalipse, ele não estava em uma sala confortável com ar-condicionado. João não estava num gabinete pastoral. João não estava em alguma ilha ou praia passando férias. João não estava em liberdade. João estava na sua prisão, a qual ele iria provavelmente morrer. João estava na ilha de Patmos, tratado como um dos piores rebeldes com relação ao Império Romano. João já havia sofrido, meus irmãos, terrivelmente debaixo dos chicotes do imperador, debaixo da ira contra todos aqueles que afirmavam Jesus Cristo como o Salvador dos homens. Ele já tinha passado noites apanhando, ele já tinha passado dias sendo julgado injustamente, e não sei se vocês se lembram, mas João teria uma morte sendo jogado em um barril cheio de azeite fervendo. O imperador deu essa ordem: a morte dele será cruel, será uma morte lenta e exemplar, para que não se levantem mais nenhum exemplo que possa falar de Jesus Cristo. Nós vamos mostrar que aqueles que não adoram ao imperador são inimigos do império e vão morrer de uma forma dolorosa, de uma forma cruel. E a história narra que eles colocaram João
dentro daquele barril, dentro daquele ambiente lotado de azeite fervendo. Ele é mergulhado, espera-se por um tempo, de repente João ressurge como se nada estivesse acontecendo com ele. Do mesmo jeito que o colocaram, ele saiu ileso de qualquer queimadura. Isso trouxe mais ira ainda com relação ao imperador. Então esse imperador manda para a ilha de Patmos, que era uma ilha que servia de cárcere, onde o que ele pensava todos os rebeldes serão lançados nessa ilha, nessa prisão, e morrerão esquecidos da história. Os trataremos como nada, para que morram, para nunca mais o nome deles serem lembrados. E João estava nesse ambiente de escravidão, provavelmente chegando aos seus 90 anos de idade. João, que deveria ser condecorado por tudo aquilo que ele havia feito pelo Evangelho e pelo nome de Jesus Cristo, por todas as pregações que ele havia feito, por todos os benefícios que ele trouxe à igreja de Jesus Cristo ali, nos primórdios da igreja primitiva. João, que foi um homem segundo a vontade de Deus, não sendo condecorado, ao contrário, ele estava sendo martirizado todos os dias, sofrendo terríveis agruras na mão dos seus algozes. A grande questão é que poderia ter sido o final da história desse homem de Deus. Ele poderia mesmo ter morrido ali sem nenhuma notícia mais a respeito da sua vida, mas preste atenção. Foi nesse momento mais doloroso, foi nessa adversidade mais aguda na vida do apóstolo João, que ele vai ter da parte de Deus a maior experiência da sua história. Porque o texto narra para nós que em um momento que ele estava dormindo em êxtase, Deus o tomou pelas mãos e o levou aos céus, com um propósito que de lá, ele saindo da sua adversidade, ele pudesse enxergar a história a partir dos olhares da divindade. E aí foi revelado a ele tudo aquilo que ele escreve nesse livro bendito. No maior momento de sofrimento do apóstolo João, do velho apóstolo, foi também a maior experiência que ele teve com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, que é soberano sobre todas as coisas, tem os seus olhos postos sobre a vida de cada um dos seus filhos. E cada um de nós que estamos encerrando o ano 2024, se pudermos fazer aqui um relatório, um diário pessoal, vamos afirmar que passamos por adversidades, passamos por apertos, passamos por situações que colocaram medo no nosso coração, situações ora pessoais, situações com pessoas que nós amávamos. Muitos de nós aqui enfrentou enfermidade, muitos aqui precisaram correr atrás do emprego, reorganizar as finanças da família. Quantas coisas na própria vida da igreja, eu e você, desde que nós inauguramos o 2024, não tivemos que enfrentar aqui. Quantas vezes não ficamos com medo se a nossa célula ia multiplicar ou se não ia, se a visão da nossa igreja vai prosperar ou não vai, quantas reuniões tivemos que fazer. O fato é, cada um de nós passou pela sua adversidade, cada um de nós teve que enfrentar uma daquelas aflições que Jesus afirmou no Evangelho que passaríamos por elas. Louvado seja Deus, nós estamos aqui nessa noite para glorificá-lo, porque Ele segurou na nossa mão e Ele cuidou da nossa história. Amém. Louvado seja Deus. Você está aqui, você está bem, você está com um livro bendito na sua mão. Deixa eu te lembrar um dado. Hoje, segundo domingo de dezembro, comemora-se o dia da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Olha que coisa extraordinária. Para nós é liberdade total, não apenas para lê-la, mas ao mesmo tempo para carregar para qualquer lugar que nós desejarmos. Eu saio da minha casa e eu desço com a minha Bíblia às mãos e eu venho para a igreja. Tem irmãos que moram aqui nas nossas redondezas, que pegam a Bíblia deles e vão caminhando livremente até a Assembleia de Deus, até a primeira igreja batista, saem e andam por todos os lugares da nossa cidade. Não há lei que nos proíba lermos e cuidarmos desse livro bendito, diferente da Coreia do Norte. Há pouco tempo, uma família que tem inclusive um filho de 2 aninhos de idade,
uma família que tinha uma Bíblia, um exemplar. Alguém denunciou essa família, a polícia coreana entrou a essa casa e averiguou todos os lugares, todos os quartos e cômodos e encontrou o exemplar da Bíblia. Sabe o que aconteceu com essa família? Ela foi condenada à prisão perpétua, porque ela estava com um exemplar da Bíblia dentro de casa. A China, meus irmãos, a Bíblia tem que entrar quase que em forma de contrabando. Olha que coisa boa para mim e para você nessa noite. Apesar das adversidades, Deus nos dá esse livro bendito e liberdade, para que a gente possa utilizá-lo para Ele dar direção para a nossa caminhada, para dar direção ao próximo passo. Eu não preciso saber o que está no meu amanhã, eu preciso apenas olhar para esse livro e entender o que Deus quer que eu faça hoje, porque Ele cuida do meu hoje e Ele já cuidou de toda a minha eternidade. Então é só aproveitar a oportunidade de relacionamento com esse livro bendito. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Por que eu e você devemos celebrar ao nosso Deus? Porque Ele não permite que, mesmo diante das adversidades, seja eliminado do nosso coração a beleza do céu. A beleza do céu. Mas tem um outro movimento que está aí agora no verso 5 do capítulo 5. Vamos ler juntos? Verso 5 do capítulo 5, vamos lá? Todavia, Deus entrega a história às mãos daquele que venceu por sua igreja. Deus entrega a história às mãos daquele que venceu por sua igreja. Olha essa cena aqui. João, na adversidade, dentro da ilha de Patmos, tratado como um rebelde, sendo martirizado todos os dias. De repente é conduzido até o céu em espírito, mas de uma forma clara, de uma forma quase literal. Ele começa a enxergar o que tinha naquele ambiente extraordinário. E de repente João percebe que na mão daquele que está sentado no trono, esse é Deus, havia um livro, escrito por dentro e por fora. Esse livro é a história na sua completude. Só que ele foi selado, ele tinha 7 selos. Ele estava fechado, e alguém deveria abrir esse livro, e aquele que abrisse o livro conduziria a história. O texto fala que anciãos olharam nos céus, na terra, e não encontraram ninguém capaz de abrir esse livro, de quebrar os 7 selos. João começa a chorar desesperadamente, porque o que está acontecendo aqui é, se não houver alguém digno para abrir o livro, a história não será consumada da forma que nós ouvimos Jesus se referir a respeito dela. Digno na Bíblia significa alguém que tenha credenciais para tal tarefa. Não havia ninguém nos céus nem na terra com credenciais para abrir o livro quebrando os 7 selos. E o texto fala que João começou a chorar copiosamente. Ele começou a chorar desesperadamente, porque ele começou a ver o caos sendo o ponto final da história. Só que de repente, meus irmãos, os olhares de João, depois de ouvir um outro ancião dizer para ele coloca os olhos em alguém que estava do lado, se aproximando do trono e pegando aquele livro das mãos. E ele diz que esse que estava tomando os livros nas mãos é o Cordeiro de Deus, é o leão da tribo de Judá. Sabe o que está acontecendo? João está olhando nos céus e ele está vendo a única coisa que de fato faz o céu ser céu. Ele está enxergando Jesus Cristo. Preste atenção, o céu e Jesus Cristo é a mesma coisa. Se você estiver no inferno e Jesus estiver lá, ali é céu. Se você estiver no céu e Jesus não estiver lá, ali é inferno. O fato é, o céu e Jesus é a mesma coisa. E aí o que João está vendo? Esse Jesus, esse Cordeiro, esse leão da tribo de Judá,
tomando os livros às suas mãos e tendo a dignidade, as credenciais para quebrar cada um dos 7 selos, e ao mesmo tempo que ele abre o livro, é colocado às suas mãos a história, para que ele pudesse conduzir de uma forma poderosa e extraordinária. O texto narra para nós aqui, meus irmãos, que esse que estava em pé, esse cordeiro, o texto vai dizer que ele tinha 7 chifres, 7 olhos, e os 7 Espíritos de Deus eram enviados por ele por toda a terra. O que é isso? O que significa esse ambiente de 7 chifres, essa imagem de 7 chifres e 7 olhos? 7 chifres, poder sobre todas as coisas. 7 olhos, ele enxerga a história na sua completude. 7 Espíritos, o nome dele será reverenciado em todas as nações. O Espírito de Deus vai encontrar os confins da terra, e Jesus Cristo será adorado por toda tribo, língua e nação. E é isso que acontece depois que ele abre o livro. Preste atenção aqui, meus irmãos. Quando João apresenta esse choro, é o choro de alguém que está morrendo com consciência de que não viveu segundo a vontade de Deus. O choro que João apresenta é de alguém que está vendo o seu último momento de vida, mas o arrependimento não chega, e começa a sentir a ira de Deus contra a sua história final. Mas de repente, ao perceber o leão da tribo de Judá, soberano sobre todas as coisas, o coração de João se alegra. Sabe por quê? Porque ele então está vendo o seu amigo, ele está vendo o seu mestre, ele está vendo aquele que andou com ele e com mais 11 durante 3 anos. João se lembra que Jesus de fato havia afirmado que morreria para salvar os seus. João se lembra que Jesus não escondeu esse movimento de que a história tem adversidade, mas chegaria um momento que ele, Jesus, iria vencer o diabo, o mundo e a morte. E agora João tem essa certeza: Jesus é o Cordeiro de Deus, porque ele afirmou, e ele tirou o pecado do mundo. Jesus é o leão da tribo de Judá. A profecia do Antigo Testamento falava a respeito dele. E Jesus Cristo, aquele que me chamou para ser o seu discípulo, está agora com o livro aberto, e ele vai conduzir a história até a sua consumação final. Ou seja, Jesus vai salvar aqueles que crerem no seu nome. Então preste atenção. Às vezes nós olhamos para algumas coisas que estão acontecendo e dá uma sensação que a história está completamente fora de controle. Você olha para as notícias, sejam elas das redes sociais, sejam elas das mídias, sejam elas da televisão ou dos jornais. Raramente hoje a gente tem, mas os jornais, papel. E você vê uma notícia aqui, você vê uma outra notícia ali, você vê um acontecimento aqui, você vê outro cá, e você fala assim: não tem controle a história. A história está um caos, e a gente não sabe onde tudo isso vai chegar. Quando nós vimos, meus irmãos, há um tempo atrás, o que aconteceu lá em Israel, e aquelas imagens chegando para nós, e não as imagens mais dolorosas, mais brutais, mas aquelas que chegaram já debaixo de filtros, já chocaram o nosso coração, já nos fizeram chorar sem conhecer nenhuma daquelas pessoas, nenhuma daquelas meninas, mas sendo tratadas como animais, sendo tratadas como um nada, e aqueles rebeldes sorrindo ao colocar crianças dentro de jaulas, de colocarem bebês dentro de micro-ondas e queimá-las vivas. Você olha para esse dado e você fala: a história está nas mãos do caos, não sabemos onde tudo isso vai parar. É porque nós temos senso de justiça, nós temos senso do que é certo e do que é errado. Só que esse senso, meus irmãos, não pode tirar de nós essa sabedoria ou esse conhecimento de que, apesar de não concordarmos com nada disso, nós não temos a compreensão no macro daquilo que está acontecendo em todos os lugares. Agora, uma coisa para nós é fato: como igreja de Cristo Jesus,
Nós sabemos que Ele controla o tempo, nós sabemos que Ele controla as ações, nós sabemos que Ele conduz a história da sua igreja. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele morreu consciente do que estava fazendo. Não foi pego de surpresa e nem foi plano B de Deus. Jesus estava profetizado antes da criação de todas as coisas. Antes mesmo de Deus afirmar que haveria cruz, que haveria luz, você vai ver que Judas vai nos dizer no livro dele que já havia cruz, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então Jesus vem conscientemente, meus irmãos, e Ele toma a dignidade, Ele toma as credenciais, e Ele pode abrir o livro da sua vida, e Ele conduz a sua vida segundo a vontade dEle, e a vontade dEle é que você seja salvo dos seus pecados. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Celebre-o, porque Ele morreu para que você tenha os seus pecados perdoados. Celebre-o, porque Ele morreu para te dar a alegria naquilo que da parte de Deus, o seu Pai, chega para a sua vida. Celebre-o, porque você é a igreja, porque você é aquele que participa dos sacramentos, você é daqueles que hoje teve a oportunidade de manhã na Assembleia votar, e aqueles que receberam os votos. Isso é a organização da Igreja de Cristo, é o movimento espiritual com responsabilidade. Louvado seja Deus na pessoa de Jesus, que nos faz o corpo visível dele nessa terra. Então, meus irmãos, nós precisamos celebrar o nosso Deus. E por fim, o verso 8. Vamos ler juntos o verso 8 para a gente encerrar? Vamos lá? E quando o livro, os fatos seres viventes e os 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Por fim, meus irmãos, por que eu e você podemos celebrar a Deus? Porque Deus acolhe as nossas orações e responde. Deus acolhe as nossas orações e responde. João está vendo o resultado direto do ministério terreno de Jesus: a mediação. João está vendo no céu de forma quase que literal, que aquilo que Jesus falou lá no Evangelho que ele escreveu, quando ele registrou a fala de Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, sem mim vocês não podem ir ao meu Pai. Ele está percebendo que isso é uma verdade absoluta. João compreendeu que Jesus colocou a cruz para ser esse novo caminho, esse novo e vivo caminho, que Jesus de fato rasgou de alto a baixo o véu, que Jesus eliminou essa história que era linda no Antigo Testamento do sumo sacerdote, que levava o pedido de perdão por meio do sacrifício de todo o povo, e só o sumo sacerdote ia à presença de Deus. Jesus rasga o véu de alto a baixo, e agora todos podem entrar na presença de Deus o Pai. João está entendendo que de fato Jesus é a causa última da adoração da igreja, porque Jesus ressuscitou e está vivo na glória à direita de Deus o Pai, cuidando da sua igreja. Deus está intercedendo por mim, Jesus está intercedendo diante de Deus por mim e por você nesse exato momento. De acordo com a oração que ele faz lá em João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, falando aos discípulos, não permita que as adversidades levem turbulências ilimitadas à vida de vocês, não se turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou cuidar de vocês hoje até os confins, até a consumação do século. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você sabe o que João está vendo? As orações em um recipiente. Claro que é uma figura, mas todas as orações dos santos, significando para mim e para você que não tem nenhuma oração que feita em nome de Jesus
fica sem chegar ao coração de Deus e fica isenta de uma resposta. João está vendo a validade de ser igreja e viver como igreja. João está apresentando para nós, nessa escrita do capítulo 5, que tudo que eu faço nesse ambiente, por Deus e graciosamente por Deus, sem nenhum méritos em mim, Ele valoriza e Ele derrama graça e misericórdia. Quantas orações João fez que foram respondidas por Deus? João orou e pessoas se convertiam por meio da pregação que fazia. João orou e as cadeias se abriram. João orou e enfermos foram curados. João orou e a igreja avançou. Quantas orações não fizemos nessa igreja no ano 2024? E quantas respostas recebemos da parte de Deus? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que está intercedendo por nós. Nós ouvimos quantos testemunhos aqui, quantas portas Deus não abriu. Louvado seja Deus, porque nas nossas células é um celeiro de coisas extraordinárias acontecendo. Louvado seja Deus que essa igreja está sendo fortalecida no poder da oração. Meus irmãos, hoje teve uma cena, e eu acho que ela foi filmada pelos irmãos da mídia, deve estar aí já nos grupos da igreja. Mas quando eu convoquei a igreja para um momento de oração de joelhos, pela assembleia, a igreja respondendo com consciência, com maturidade, o momento que teríamos logo depois daquele período de oração. E a igreja, meus irmãos, estava repleta hoje de manhã, e todos dobraram os joelhos e começaram a orar e a pedir Deus sabedoria, pedir Deus transparência, pedir Deus amor e verdade em todos os trâmites que iríamos realizar na hora da assembleia. Meus irmãos, Deus ouviu e Deus nos deu uma assembleia extraordinária. Louvado seja Ele. Amém. Lá na sua casa, quantas orações Deus não respondeu? E deixa eu te falar, oração não é você fechar o olho. Oração é você fazer coerência na conversa com Deus, daquilo que você está vivendo com aquilo que você quer da parte dele. Fechar o olho é o mais simples da oração. Isso é cultural, isso é só um motivo de concentração. Agora, a verdadeira oração é quando você se coloca na presença de Deus consciente de quem você é e como você está se relacionando com Ele. E quantas coisas você orou de olhos abertos? Quantas mães aqui, talvez fazendo o almoço, estavam ali regando o almoço com orações pela vida dos seus filhos? Quantas mulheres e esposas não oravam enquanto estavam organizando a casa pelo coração do marido, pelo coração do esposo? Quantos filhos não oraram pela vida dos seus pais? Quanto, meus irmãos, nós não estamos orando pela vida dos nossos filhos para Deus nos abençoar? E louvado seja Deus, abençoados estão sendo os nossos filhos. Meus irmãos, quantas orações Deus está respondendo na vida dessa igreja. Talvez eu poderia te dar aqui a oportunidade, e você viria aqui à frente e diria para nós algo que Deus respondeu e que mudou completamente aquilo que você estava vivendo. Completamente aquilo que você estava vivendo. Sabe por que nós podemos celebrar a Deus? Porque Ele acolhe as nossas orações e Ele responde cada uma delas. Até mesmo quando a resposta não vem da forma que gostaríamos, dias à frente você vai perceber que foi a melhor resposta de Deus. Porque da vontade dEle para nós vem os adjetivos boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade que Ele tem derramado como respostas às nossas orações. Celebremos o nome de Deus nessa noite, celebremos o nome de Deus durante todo o mês de dezembro, porque Ele, sendo todo poderoso, governando toda a história, nos ama, e nos amando Ele tem nos direcionado segundo a sua vontade. E eu quero que oremos agora. Quero convidar o Ministério de Louvor. Talvez você nessa noite possa dizer assim no coração: eu particularmente não tenho por que celebrar. Eu particularmente não estou entendendo nada
que o pastor acabou de dizer. Porque a minha vida não tem nada a ver com aquilo que ele estava falando. Eu tenho enfrentado adversidades e parece que é ad infinito. Parece que solução não vai chegar. E quanto mais eu oro, mais distante eu percebo a presença de Deus. Deixa eu dizer, Ele está aqui. Só o fato de você estar nessa igreja significa que Ele já está respondendo no tempo dele, segundo aquilo que Ele tem para você. E o que Ele tem para você, às vezes é melhor do que aquilo que você mesmo pensa que seria o melhor. Então eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite e colocar a sua vida, o seu coração na presença dEle. No momento da maior adversidade do apóstolo João, o velho apóstolo, foi a sua experiência mais extraordinária com Deus. E talvez você esteja passando por uma adversidade. Nela você pode ter grandes experiências com Deus, sabendo que Jesus Cristo tomou o livro pelas mãos. E Ele teve credenciais, Ele foi digno de quebrar cada um dos 7 selos, adquirindo o direito de dirigir a história. E quando Ele dirige a sua e a minha história, significa que nós podemos orar a Deus. E comprometido com seu Filho Jesus, Deus responde às nossas